Então lembra, a gente falou pterional, pré-temporal, órfeo, zigomática, seio cavernoso. Agora nós começamos a falar sobre os acessos da fossa posterior, certo? Nos acessos da fossa posterior, o que a gente tem que saber? O que a gente tem que lembrar de novo? Lembrar novamente da fossa posterior. Aqui, o que eu estou vendo, Sebastião? O que eu estou vendo aqui? Sebastião, Juan, o que eu estou vendo? Vamos lá. Superfície tentorial ou superior do cerebelo. Quantas superfícies eu divido o cerebelo? Superfície superior tentorial, anterior petrosa, inferior suboccipital. Certo? Hoje nós vamos começar pela superfície superior e pela superfície inferior. Certo? Por quê? Porque nós vamos variando a abordagem. Tá? Toda vez que eu falo superfície superior do cerebelo ou superfície tentorial, o foco, o que é? É a tenda do cerebelo. Entre, pode entrar. Vamos, entra. Então, a superfície superior tentorial, o que ela caracteriza aqui? Ó? Muitas vezes, boa parte das vezes, essa é a visão que você deseja ter quando você aborda o cerebelo. Então, quando você aborda, faz uma craniotomia, depois nós vamos ver supracerebelar, infratentorial, supracerebelar, transtentorial, esse é o objetivo de visão que nós temos. Ou seja, toda vez que você fizer a abordagem, você vai contra o sistema vascular. O sistema vascular é sempre de anterior para posterior. Então é essa visão que nós temos aqui. Então a gente tem que sempre ter a noção que o sistema é de anterior para posterior. Ele é de anterior para posterior, de cima para baixo. Só que aí começa a vir de lateral para medial, a aica, começa a vir de inferior para superior. Olha aqui a mudança do eixo aqui, ó. E a relação da mudança do eixo vai se dar onde? Onde que nós vamos ter a confluência dos vasos? É isso que a gente tem que notar. Quando a gente fala em vasos, a superfície cerebelar, o que chama a atenção? É a anastomose entre os três sistemas. Enquanto no sistema supratentorial nós temos cerebral anterior, cerebral médio, cerebral posterior, no sistema, na fossa posterior, nós temos o quê? Cerebelar superior, cerebelar anterior-inferior, que é a aica, cerebelar posterior-inferior, que é a paica. A aica eu divido, voltando. Roberto, em quantos segmentos eu divido a cerebelar superior? 4 segmentos. Qual é o segmento que eu tenho, Juan? José. Vamos lá. Qual o segmento? Qual que é, Thalita? Ponto mesencefálico anterior, ponto mesencefálico lateral, da fissura cerebelo-mesencefálica, cortical, medial, vermiano e hemisférica, ou no cortical eu tenho o quê? Medial e lateral. Então é isso aqui, a disposição do cerebelo. Então o cerebelo tem 3 superfícies: superior tentorial, anterior petrosa, inferior suboccipital. Isso a gente já viu nas aulas, certo? Aí eu tenho 3 sistemas arteriais: cerebelar superior, que é formado por 4 segmentos: ponto mesencefálico anterior, que é da parte anterior ao tronco; ponto mesencefálico lateral, que é lateral ao tronco, ele caminha lateralmente ao tronco. Corresponderia a quê? Ponto mesencefálico anterior corresponderia a P1 da cerebral posterior. Ponto mesencefálico lateral corresponde a P2. Da fissura cerebelo-mesencefálica corresponde a P3. E o P4, que é o calcaríneo parieto occipital na cerebral posterior, seria o vermiano e o hemisférico ou medial e lateral. O que é importante para nós aqui é a da fissura cerebelo-mesencefálica para trás. Então não posso coagular nada até a fissura cerebelo-mesencefálica. Então o que nós temos aqui quando a gente olha para cá? Então nós temos o que domina: a artéria cerebelar superior, o que domina de sistema de drenagem. É isso que a gente começa a aprender agora. Na lateralidade, o que nós vamos ter? As veias que tendem a ir para a tenda do cerebelo. Nós vamos ver o que aqui? O quarto nervo craniano. Olha o quarto lá no fundo. O quarto é a nossa referência anatômica. O que chama a atenção é a profundidade do cerebelo.
Então o quarto nervo nós vamos dividir o quê? Para cima, sulco lateral mesencefálico. Para baixo, sulco interpeduncular. Eu consigo ver o sulco interpeduncular aqui? Não. Eu não consigo ver nesse momento o sulco interpeduncular. Se eu tenho o quarto nervo aqui, para cima, lâmina quadrigêmea. Para baixo eu vou ter quem? Para abaixo. Para arriba, lâmina quadrigêmea, que são os colículos craniais e caudais. Para abaixo, quem eu tenho? O véu medular superior, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio, sulco interpeduncular. Então é assim que a gente avalia. Então toda vez que eu vou por cima do cerebelo, eu tenho que buscar quem? Quem que é minha referência anatômica? O quarto nervo craniano. Para cima, sulco lateral mesencefálico, lâmina quadrigêmea, sulco lateral mesencefálico, tegmento do pedúnculo cerebral, tegmento mesencefálico, quarto nervo para baixo, pedúnculo cerebelar superior, véu medular superior, sulco interpeduncular, pedúnculo cerebelar médio. É assim que a gente avalia. Então você vê aqui o que você consegue. Até então, a gente estudou o tronco não tendo o cerebelo atrás. Ou o cerebelo caindo. Agora a gente olha o tronco com o cerebelo na parte posterior. Então você vê que você não tem a visualização do sulco interpeduncular. Quando a gente faz a fossa posterior, você não vê o sulco interpeduncular. Então ele é recoberto porque é aí que entra a relação do cerebelo com o tronco. Então é sempre assim, anterior ao tronco, lateral ao tronco. Aí nós vamos para uma fissura, é sempre assim. Depois nós vamos para o córtex. Quantos segmentos tem a aica? 4. O certo seria falar em 5, mas seria o que, a aica, Thalita? Como que eu divido? Como que eu divido a aica? Pontínuo anterior, caracteriza o quê? Até o sexto nervo craniano. Pontínuo lateral, sulco bulbo pontino, sexto nervo craniano. Fossa lateral do sulco bulbo pontino, borda superior da fossa lateral do sulco bulbo pontino, 7 bis e 8. Pontínuo lateral. Depois nós vamos para onde? Ponto, como que eu chamo? Da fissura cerebelo-pontina, que é aí que vem o arco. E depois nós vemos cortical, cortical, segmento cortical. Então é isso, pontino anterior, pontino lateral. Pode sentar. Você vai estudar hoje. Pontino anterior, pontino lateral, da fissura cerebelo-pontina e cortical. Paica. Como que eu divido a paica? Quais são? Bulbar anterior, bulbar lateral, tonsílobo. Nossa, agora a coisa, a neurologista está respondendo. Tonsílobulbar, telovelo tonsilar. Você respondeu, os neurocirurgiões que vão mexer não sabem, Natália. Telovelo tonsilar, e aí eu tenho tronco medial e lateral. Então é sempre assim que nós vamos ver. Só que nós temos sempre que lembrar o quê? Artéria, nervo, estrutura neural. É sempre falando na regra de 3. Lembra? Fissura cerebelo-mesencefálica. Quem que eu tenho? Terceiro, quarto e quinto. Artéria cerebelar superior, fissura cerebelo-mesencefálica. Quem que é a estrutura que a gente se relaciona? Superfície superior do cerebelo ou superfície tentorial. Aí nós vamos descendo. Pedúnculo cerebelar médio, facial intermédio vestíbulo coclear. Sexto, sétimo e oitavo, se quiser. No pedúnculo cerebelar médio. O que mais? Aica, artéria cerebelar anteroinferior. Fissura cerebelo pontina. Aí eu tenho a paica, pedúnculo cerebelar inferior, nono, décimo, 11º. Superfície inferior ou suboccipitaal do cerebelo.
na arca e a superfície anterior ou petrosa do cerebelo. É sempre a regra de 3. Você tem um pedúnculo, uma artéria, 3 nervos e uma fissura. Então é isso que nós temos que avaliar. Quando eu estou aqui, ó, você tem que avaliar aqui, ó. O que seria isso aqui, ó? Seria o reto. Só que o que chama atenção é essa elevação do cerebelo. Essa elevação do cerebelo é o cume. Por isso, toda vez que eu quero atingir a superfície lateral do cerebelo, ó, desculpa, do tronco, o que eu tenho que fazer? Eu vou pelo centro? Não, ele me força a ir por onde? Pela lateral. Então, toda vez que eu quero acessar o tronco, eu tenho que ir lateralmente. Toda vez que eu quero acessar o tronco, eu tenho que ir lateralmente. Quando que eu vou medianamente? Seria ímpar, né? Quando que eu vou pelo centro? Na região da pineal. Chegou chegando. Na região da pineal. Então, quando eu quero ir pelo centro, craniotomia suboccipital mediana. A suboccipital mediana, nos acessos para a superfície superior tentorial do cerebelo, quando que eu uso? Para as craniotomias supracerebelares, infratentoriais ou transtentoriais, você usa em que sentido? Região da pineal. A região da pineal engloba quem? Maurício. Quem que engloba a região da pineal? Você consegue ver alguém na região da pineal aqui ou não? Vamos lá, nós já estudamos a região da pineal. Já foi tudo isso no primeiro semestre. Vai, quem? O que foi? É a mesma coisa. É a mesma. O que eu tenho aqui? Eu estou vendo a região da pineal aqui ou não? Quem que eu estou vendo a região da pineal? Quem sabe aqui? Primeiro tem a pineal. Não, eu estou vendo a região da pineal. Então, quem que é a região da pineal? Passa entre os dois pulmonares? Esplênio do caroço. Você viu, né? Ó. Um fala, o outro já quer, né? Quer se aparecer para ela, né? Ela falou agora que quer se aparecer para ela, ó. Olha lá, ó. Então você tem o quê? O esplênio do corpo caloso. O esplênio do corpo caloso. Então o teto da região da pineal, quem que é? O esplênio do corpo caloso. Então o esplênio do corpo caloso é o teto da região da pineal. Quem mais eu vejo aqui da região da pineal? A lâmina quadrigêmea. Lâmina quadrigêmea é parede anterior do teto da região da pineal. O que mais que eu vejo da região da pineal? Eu vejo mais alguém ou não, Juan? Vejo, Sebastião. Eu vejo mais alguém aqui. Quem que mais eu vejo aqui? Teoricamente eu teria que ver mais estrutura, mas eu não estou conseguindo ver por aqui que está cheio de vasos. Vocês estão vendo o pulvinar do talo. Não estou vendo o pulvinar aqui que está cheio de vasos. Então quem mais eu estou vendo aqui? Quem mais? Quem mais faz parte do limite inferior da região da pineal? O cúmen. O cúmen faz parte da região da pineal. É o limite inferior da região da pineal. Aqui, ó. Limite superior, limite inferior. Limite lateral vai ser quem? Pulvinar do tálamo. Limite anterior. Quem mais? Trígono abenular, comissura abenular, glândula pineal, comissura epitalâmica, lâmina quadrigêmea. Quer estender mais? Pedúnculo cerebelar superior. Quer estender mais? Véu medular superior, se quiser pôr tudo no mesmo bloco. Limite inferior, cume do cerebelo. Limite lateral, pulvinar do tálamo. Quem que separa a região da pineal do átrio do ventrículo lateral? Quem separa? Quem separa cisterna da lâmina quadrigêmea quem separa o átrio do ventrículo lateral da região da pineal? Quem separa?
Quem separa? Quem separa o átrio do ventrículo lateral da cisterna da lâmina quadrigêmea? Que é a fissura coroideia. Então qual é o nome que você tem que responder se é fissura coroideia? O fórnix. Porque o pulvinar do talo pertence tanto ao átrio do ventrículo lateral quanto ao limite lateral da região da pineal. Então o fórnix, ele representa o quê? O limite entre o átrio do ventrículo lateral e a região da pineal, entre a cisterna da lâmina quadrigêmea e o átrio do ventrículo lateral. Por isso os tumores se disseminam do átrio do ventrículo lateral, eles vão para onde? Cisterna da lâmina quadrigêmea. Por isso eles vão do átrio para a região da pineal, por isso eles vão da região da pineal para o átrio. Então é isso, se dissemina pela fissura coroideia. Quem tem o limite entre os dois sistemas? O fórnix, a perna do fórnix. Por isso o corno temporal aqui, para usar a epilepsia. O corno temporal se relaciona com quem? O fórnix separa o corno temporal de quem? De que cisterna? Da cisterna ambis. Da cisterna ambis. No ventrículo lateral, ele separa o quê? Dentro do ventrículo lateral, ele separa quem? O corpo do ventrículo lateral com o terceiro ventrículo. Então, dentro do ventrículo lateral, o fórnix ele separa o corpo do ventrículo ao terceiro ventrículo. Ao corpo do ventrículo lateral, ao terceiro ventrículo. No átrio, ele separa quem? O átrio da cisterna da lâmina quadrigêmea. No corno temporal, ele separa quem? O corno temporal de quem? Da cisterna ambis. É assim que a gente tem que avaliar. Então, quando você fala isso aqui, ó, o que nós temos aqui? O que vocês estão vendo aqui? Veias cerebrais internas. Se isso aqui é a veia cerebral interna, você está falando que isso aí está onde? Onde que está isso aí, Roberto? Onde está isso aí? Abaixo do esplema. Onde ela vem, ó? Da onde ela está aqui, ó? Tem um vermelhinho junto com ela aqui. Onde que está, Thalita? No teto do terceiro ventrículo. O teto do terceiro ventrículo, a porção do teto do terceiro ventrículo que tem a veia cerebral interna se chama do quê? Velo interpósito. Então você tem o quê? Quantas camadas tem o teto do terceiro ventrículo? 5, fórnix, membrana superior de tela coroideia, camada vascular. Quem está na camada vascular? Veias cerebrais internas, artéria coroideia póstero-medial, membrana inferior de tela coroideia e o plexo coroideu. Isso são as 5 camadas do teto do terceiro ventrículo. Então é isso que a gente tem que ver. Então quando você vai, o que você quer ver aqui, ó? Porque tá vendo aquele branco lá no fundo? Aquilo lá é aderência intertalâmica. Então na craniotomia suboccipital mediana, quando eu quero visualizar, você pode ver, eu não estou falando de quarto ventrículo agora, ok? Porque o craniotomia suboccipital mediana pode vir da sua cabeça via telo velar, não é isso hoje. Hoje é sobre o cerebelo, acessos supracerebelares. Eu posso ir pelo centro, craniotomia suboccipital mediana. Você está tirando o osso occipital. Mediana que você está no meio. Depois não tem as laterais. E a mais afastada você chama de farlátera. Então você tem o que aqui? Quando eu faço uma craniotomia suboccipital mediana, supracerebelar infratentorial. Quando eu quero ir no centro, eu uso quem? Patologias da porção posterior do terceiro ventrículo, ou seja, patologias que estão atrás de quem? Daquela estrutura branca, como que eu chamo? Como que eu chamo? Aderência intertalâmica. Então, você divide o tálamo em 2 partes. Anterior aderência intertalâmica e posterior aderência intertalâmica. As abordagens que são localizadas anterior à aderência intertalâmica, via interhemisférica ou transcortical, mas é via superior. As abordagens posteriores à aderência intertalâmica, a via supracerebelar infratentorial. Nós não estamos falando de transtentorial agora.
Então isso é o centro, ou seja, patologias da porção posterior do terceiro ventrículo, patologias da região da pineal. Haja vista que a parede posterior do terceiro ventrículo, quem forma a parede posterior do terceiro ventrículo mesmo? A parede posterior do terceiro ventrículo é formado por quem? Recesso quem, Thalita? Suprapineal. Então, se eu estou vendo aqui, eu estou entrando pelo recesso suprapineal. Aí você tem o quê? Pineal, comissura abenular, com trígono abenular. Pineal, comissura epitalâmica ou posterior. Isso é a parede posterior do terceiro ventrículo. Isso nós chamamos de epitálamo. Epitálamo. A extrema medular do tálamo termina no trígono abenular. Isso é o epitálamo. Parte posterior do tálamo se chama de epitálamo. Então, ó, o que você tem aqui, ó, você vem na craniotomia suboccipital mediana, supracerebelar e infratentorial, patologias do terceiro ventrículo, patologias da região da pineal. E é assim que nós vamos fazer agora, para chegar nessa região. Então, quando a gente tem isso aqui, ó, as estruturas pela linha média, é diferente se eu quiser acessar sulco lateral mesencefálico. Eu não vou pelo meio, porque no meio eu tenho o quê? O obstáculo. Se eu tenho um obstáculo, quem que eu tenho no meio? O cúmen do cerebelo, não está alto. Então, toda vez que eu quero qualquer patologia abaixo do quarto nervo, como é que eu faço, Oscar? O que eu faço? Eu vou lateral. Ou seja, superior ao quarto nervo, eu vou mediano. Inferior ao quarto nervo, eu vou lateral. Então aqui, ó, na linha média, aí o quarto nervo vem para lateral, é outra coisa. Você continua inferior ao quarto nervo, acesso lateral. Sulco lateral mesencefálico, acesso lateral. Por quê? Porque tem um obstáculo aqui na frente. Só que isso aqui eu consigo, sem remover o obstáculo, o quê? Sulco lateral mesencefálico. Do quarto nervo para baixo, o que eu faço? Ou eu afasto, eu jogo o cerebelo para baixo, eu solto e afasto, mas boa parte das vezes eu preciso fazer o que para ganhar espaço? Remover uma parte do cerebelo. Então é por isso que quando você tem região da pineal, você entra mediano. Quando você começa a ir para o tronco, e ventrículo e quarto ventrículo, você começa a ir lateral. Toda vez que você quer pedúnculo cerebelar médio, você começa a ir lateral. Só que o lateral, o que é para nós? Exposição de quem? O que é isso aqui? Seio transverso. Só que onde está esse seio transverso? Onde que ele está? O que chama atenção aqui? O que chama atenção aqui? Daqui para baixo, o que ele vai começar a fazer? A descer. Então, sempre tem a exposição da junção transverso sigmoide. Então, para as patologias, está vendo isso aqui? Ó? Sulco lateral mesencefálico, quarto nervo craniano, sulco interpeduncular, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio, quinto nervo craniano. Qual é a abordagem que você faz? É a exposição da junção transverso sigmoide. Então você tem um tumor gigante aqui da pineal. Por onde você entra? Pelo meio. Pelo meio. Você está no meio. Quando você começa a invadir o tronco, você entra por onde? Pela lateral. Então, toda vez que eu tenho uma doença que invade o pedúnculo cerebelar superior, você vai abordar ele pelo meio? Pedúnculo cerebelar superior. Você vai abordar como?
Como? Pela lateral. Qual é a justificativa de você abordar uma estrutura medial pela lateral? É porque você tem um obstáculo do verme cerebelar. O verme cerebelar, que no caso do obstáculo, quem é? O cúmen do cerebelo. Então é por isso que você vai ver lateral. E depois nós vamos ver o quê? Que aí nós vamos de medial para lateral. O que nós vamos ter? Se você tirando a tenda do cerebelo, quem você visualiza aqui no caso? Que sulco que é esse aqui? Sulco calcarino. Se esse aqui é o sulco calcarino, que estrutura que é essa? Istmo do giro do cíngulo. Se isso aqui é o sulco calcarino, que giro que é esse aqui? Giro parahipocampal. Se isso é o giro parahipocampal, que sulco que é esse aqui? Colateral. Que giro que é esse? Templo occipital medial, ou se depende se terminar com o templo occipital, isso aqui seria giro fusiforme. Sulco templo occipital, giro templo occipital lateral, ou giro temporal inferior. Então você nota aqui, ó, que depois nós vamos ver que daqui, ó, da região lateral ao tronco, do tronco para a lateral, nós precisamos fazer o quê? Tirar a tenda do cerebelo. Quando eu não preciso tirar a tenda do cerebelo? Quando eu estou no istmo. Tudo que for lateral ao istmo, eu preciso tirar a tenda do cerebelo. Então você nota aqui, ó, do sulco calcarino para lateral, eu preciso tirar a tenda do cerebelo. Do sulco calcarino para medial, eu não preciso tirar a tenda do cerebelo. É assim que a gente avalia. E como é que eu sei que isso aqui é istmo do giro do cíngulo? Qual é o outro dado? O que é isso aqui? Sulco do caloso. Ele está aderido a quem? Ao esplêndido do corpo caloso. Qual é o limite lateral? Posterior, desculpa. Qual é o limite posterior? Lembra do istmo do giro do cíngulo? Qual é o limite posterior? Quando você vai ressecar. Qual que é o limite posterior? Sulco parieto occipital. Quem que é o limite inferior? Sulco calcarino. Quem que é o limite anterior? Esplêndido corpo caloso. Se você quiser ser mais coisa, sulco do caloso. Limite anterior. Olha o limite aqui, sulco calcarino. Limite inferior. Limite anterior, esplêndido caloso. Limite posterior, vai estar aqui o sulco parieto occipital. Então é assim que a gente avalia. Então daqui, ó, do istmo do giro do cíngulo, do sulco calcarino para a lateral, eu preciso tirar a tenda do cerebelo. Daqui para a medial, eu não preciso tirar a tenda do cerebelo. Então é por isso que você precisa tirar a tenda do cerebelo quando você vai fazer o quê? Não tem aquela MAV que eu peguei do sulco hipocampal que eu mostrei no curso? Por que eu tive que tirar a tenda do cerebelo? Porque estava no sulco do hipocampo, que é entre quem com quem o sulco do hipocampo? O sulco do hipocampal vai de onde até onde? Vai do giro denteado até o giro parahipocampal. O sulco hipocampal ele vai do giro denteado, o sulco hipocampal é entre o giro denteado e o giro parahipocampal. Onde o giro parahipocampal, vamos ver os dois da epilepsia aqui, você chama do quê? De subículo, porque ele tem o formato de uma cama, é a parte reta do giro parahipocampal. Então o que nós temos aqui, ó? Então é lateral. Como ele é lateral, o giro parahipocampal, eu não consigo ver se eu não tirar a tenda do cerebelo. Então por isso que você descreve os acessos supracerebelares transtentoriais para essa região. É por isso que daí, muitas vezes, você fez o acesso o quê? Você faz o acesso, você faz a midripocampectomia por via supracerebelar transtentorial. Só que é loucura. Porque o risco é muito maior. O risco é maior. Porque daí você começa a ter o quê?
infarto venoso. Então, o que nós temos aqui? Ó? Você tem toda a exposição do giro parahipocampal. O que chama atenção aqui? Você pode ir até o uncus? Você pode ir até o uncus. Porque ó, você tem uma rota reta aqui. Ó. Olha isso aqui. Ó. Isso aqui é o uncus lá na frente. Ó. Isso aqui, ó, sulco lateral mesencefálico. Base do pedúnculo cerebral. Aqui é o limite posterior da substância negra. Aí é a cefizoma do tronco. É por isso que quando você vai abordar um cavernoma, uma patologia do sulco lateral mesencefálico, você entra por onde? Craniotomia suboccipital, que Juan? Lateral. Toda vez que você expõe quarto nervo, parte lateral do quarto nervo, quando você expõe quarto nervo, você quer expor fissura cerebelo-mesencefálica. Por que eu não vou expor quarto nervo aqui por trás? Por que não? Por causa do cúmen. Por causa do cúmen. Você vai esperar com o instrumento aqui, ó, um aqui, o outro aqui, ó. Então nós temos que entrar aqui, ó. Por isso que... Por quê? Por causa do cúmen. Então todas as patologias que envolvem essa região, sulco lateral, fissura cerebelo-mesencefálica, sulco lateral mesencefálico, sulco interpeduncular, lâmina quadrigêmea, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio, você entra pela lateral. Você tem que expor qual é a sacada. Você expõe o quê? Junção transverso sigmoide. É por isso que quando escreve aqueles negócios, é a craniotomia em moeda, não tem aquelas porcaria que ele fala? O que é a craniotomia? Eu lembro o que é a moeda que o cara fala? Ele entrou aonde? Na junção transverso sigmoide. O que corresponde à junção transverso sigmoide? O astério. O astério. O astério é um ponto ou uma região? O astério é um ponto. O pitério é uma região. O pitério é uma região que corresponde a quem? Ao ponto silviano anterior. O astério é um ponto, que é a junção da sutura parietomastoideia, occipitomastoideia e lambdoide. Que é a lambdoide qual que é mesmo? Como que é outro nome da lambdoide? Parietoccipital. Então, isso aqui, ó. Então a junção transverso sigmoide. Porque quem corresponde mesmo ao seio sigmoide? Na realidade, quem corresponde à junção transverso sigmoide mesmo? Quem corresponde à junção? Quem que é? A sutura parietomastoideia. Quando você fresa a sutura parietomastoideia, você está no ângulo da junção. Não, o astério é mais posterior, mais medial. Você fala astério, mas é a junção, a sutura parietomastoideia, na realidade. É a junção transverso sigmoide. O Berger, ele quer dizer que, eu sei, ele está ansioso pelo saber. Ele quer dizer que corresponde na parte de cima aquilo que nós vimos na cirurgia sexta-feira. O que foi mesmo? Quem estava na cirurgia sexta-feira? Da Marta? Da outra? Não tinha chegado aí. Quem estava? O senhor estava. O senhor estava. Corresponde a quem? Lembra que eu mostrei? A incisura temporo-occipital. A incisura temporo-occipital. O astério dá a incisura temporo-occipital. É isso que o Berger quis dizer. Mas aqui no osso, o que acontece? A sutura parietomastoideia, ela corresponde a quê? A junção transverso sigmoide. Por isso que quando você fresa, você nunca corta superiormente em cima da sutura parietomastoideia. Você nunca corta em cima, você sempre desloca. Você sempre fresa, drila em cima, nunca corta. Senão você rasga a junção transverso sigmoide. Por isso, você tem aqui sutura escamosa, parietomastoideia, occipitomastoideia e lambdoide. A sutura parietomastoideia, ela corresponde à junção transverso sigmoide. E a junção transverso sigmoide é isso aqui, ó. Então quem vai estar aqui
vai ser a junção, a sutura parieto-mastoideia. Por isso, quando nós vamos ver depois, na craniotomia, na sutura occipito-mastoideia, você nunca corta o osso lateral à sutura occipito-mastoideia. Por que, Amanda? Você só corta o osso medialmente, cortar. Lateral você fresa. Nós vamos ver isso, mas por quê? Porque você tem o quê? As veias emissárias mastoideias. E quando você corta o osso, você traciona e rompe no seio sigmoide. Então, por isso, lateral você esqueletiza. Já ouviram falar assim? Esqueletização da mastoide. Por isso, a craniotomia é até a sutura parieto-mastoideia. A mastoide ela é brilada. Por isso, a mastoide ela é esqueletizada. Estou certo, Juan? Como cirurgião de base do crânio. Então, ela é esqueletizada. Então é assim que a gente tem que avaliar. Então o que é importante para nós aqui? Istmo do giro do cingo, sulco calcarino, do sulco calcarino para lateral, supracerebelar transtentorial, hoje. Do sulco calcarino para medial, supracerebelar infratentorial. Tumores da região posterior do terceiro ventrículo, supracerebelar infratentorial. O que é posterior do terceiro ventrículo? Atrás da aderência intertalâmica. À frente da aderência intertalâmica, os acessos são interhemisféricos anteriores. Ou se você quer entrar no cortical. Então, estou justificando o que a gente opera, como se opera, como se escolhe uma abordagem. Então, tudo que for sulco, fissura cerebelo-mesencefálica, lâmina quadrigêmea, sulco lateral mesencefálico, sulco interpeduncular, acessos laterais. Se eu tenho uma região que combina medial com lateral, você expõe a linha média, expõe a junção transverso sigmoide. Por isso, toda vez que você for operar na funcional, um janeta, uma neuralgia do trigêmeo, como você entra? Uma descompressão do quinto nervo. Suboccipital. O que você expõe? Junção transverso sigmoide. Depois nós vamos ver que ele representa o quê? Você divide facial, intermédio e vestíbulo coclear. Quando for o centro for o facial, intermédio e vestíbulo coclear, craniotomia retromastoideia. Quando o centro for o quinto nervo que está acima, a craniotomia é a exposição da junção transverso sigmoide. Quando o centro for nono, décimo e décimo primeiro, craniotomia far látero, que seria todas as craniotomias são suboccipitais laterais, uma no centro, retromastoideia, uma no andar de cima, junção transverso sigmoide. Na outra, no andar de baixo, craniotomia suboccipital lateral, seria suboccipital far látero. Ou seja, suboccipital extremo lateral. E aí depois nós vamos ver nas aulas os tipos de far látero. Clássica, transcondilar e paracondilar. Você tem até supracondilar, mas é a clássica. Então é assim que a gente escolhe. Por isso você tem que olhar para a peça e ver o que nós vamos escolher. Por isso, patologias do verme, do cerebelo, você escolhe o quê? Suboccipital, mediana, supracerebelar, infratentorial. Certo? Craniotomia suboccipital mediana, utilizando a via supracerebelar e infratentorial. Ok? Mesma coisa, craniotomia pterional, usando a via transsilviana e subfrontal lateral. Craniotomia suboccipital mediana, utilizando a via supracerebelar e infratentorial. Entenderam ou não entenderam? Não é muito para a cabeça. Não, entenderam ou não? Então vamos lá. Então, como que a gente vai fazendo isso aí? Então, isso aqui, ó. Tá entendendo? Então, ó, isso aqui, ó. Olha o terceiro ventrículo. O que é isso aqui? Aderência intertalâmica. O que é isso aqui? Comissura rostral anterior.
Então, é isso que a gente avalia. Então, o que a gente avalia aqui, ó? Aderência intertalâmica. Da aderência intertalâmica para trás, craniotomia suboccipital mediana, utilizando a via supracerebelar infraquintorial. O que nós estamos vendo aqui? O que é isso aqui? Pulvinar do tálamo. Aí nós vamos ter o que no pulvinar do tálamo? Nós vamos ver uma cinta aqui, ó. Essa cinta aqui, ó, vai estar aqui, ó. Essa cinta quem que é? O fórnix. Então essa porção do pulvinar do tálamo aqui vai corresponder a quem? Região da porção lateral, limite lateral da região da pineal. Daqui, onde vai estar o fórnix, para a lateral, isso aqui vai ser o quê? Parede anterior do átrio do ventrículo lateral. É assim que a gente avalia. Então isso aqui, ó, craniotomia suboccipital mediana, utilizando a via supracerebelar infratentorial. Aqui, ó, com limite no colículo superior, craniotomia suboccipital mediana, com a via supracerebelar infratentorial. Agora eu comecei a baixar a lâmina quadrigêmea. Quarto nervo, lembra do quarto nervo? Acima, lâmina quadrigêmea. Embaixo o quê? Pedúnculo cerebelar superior, véu medular superior. Quarto nervo, em cima, sulco lateral mesencefálico. Embaixo, sulco interpeduncular. Em cima, base do pedúnculo cerebral. Atrás, tegmento mesencefálico. Sulco interpeduncular. Na frente, pedúnculo cerebelar médio. Atrás, pedúnculo cerebelar superior. Ou seja, para visualizar o pedúnculo cerebelar superior, para visualizar o sulco interpeduncular, para visualizar o pedúnculo cerebelar médio pela via posterior, o que nós temos que fazer? Ressecar isso aqui, ó, para melhorar a visão. Você pode tracionar, mas para melhorar você tem que aspirar. E você está aspirando o quê? Como que eu chamo? Como que eu divido o verme do cerebelo? Lembra? Como que eu divido o verme do cerebelo? Língula. Qual é o correspondente da língula no hemisfério cerebelar? Não tem, está estudando. Aí eu tenho o quê? Lóbulo central, asa do lóbulo central. Cúmen, parte mais alta. Parte cranial do lóbulo quadrilátero quadrangular. Se eu tenho cúmen, vamos lá, Roberto. O Roberto está empolgado, tudo. Ele subiu a montanha. Roberto, depois do cúmen vem o quê? O declive. Você atingiu o pico na sua vida, qual que é o próximo passo? É a queda, negão. É a queda. Não acho que você fica no alto para sempre. É a queda. Aproveita na hora. Então, o que acontece? É o declive. É o declive. Subiu, cúmen, o próximo é o declive. Opa. Aí você tem o quê? O declive é a parte caudal do lóbulo quadrilátero quadrangular. Depois do declive vem quem, Roberto? Vem a folha, lóbulo semilunar cranial. Tuber, lóbulo semilunar caudal. Pirâmide, lóbulo biventro bigástrico. Depois da pirâmide vem quem? Pirâmide, lóbulo semilunar cranial. Depois vem quem? Úvula vem com quem? Com as tonsilas. E depois vem quem? O nódulo através do pedúnculo do flóculo chega aonde? Ao flóculo. Então, o que você tem aqui? Olha aqui, ó. Você tirou isso aqui, ó. Quem que é isso aqui? Parte cranial do lóbulo quadrilátero. A parte cranial corresponde a quem? Ao cúmen. Então você vai tirar o correspondente do cúmen. E aí, o que nós estamos vendo aqui, ó? O que é isso aqui? Língua. Por que a língua? Porque está pegado a quem? Ao véu medular superior. Portanto, quem compõe o teto do quarto ventrículo, a metade superior do teto do quarto ventrículo é formado por quem? Véu medular superior e por quem? Pedúnculo cerebelar superior. A gente sempre tem o hábito de ver o corte na linha média, na linha mediana, e falar que a metade superior é formada pelo véu medular superior. Não é. É o véu medular superior e o pedúnculo cerebelar superior. Certo?
E a língua está pegada no pedúnculo, no véu medular superior. Olha isso aqui, vamos lá. O que é isso aqui, o centro? O quinto nervo. O quinto nervo, vê que é tudo o quinto nervo aqui, ó. Toda a mesma região. Toda a mesma região aqui fora vai ser o quê? Junção transverso sigmoide. Por isso, se você tiver que expor alguma coisa, na minha cabeça sempre é isso aqui. Eu sempre exponho o quê? Junção transverso sigmoide. Ele te dá a visão lateral, a entrada lateral. Você vai entrar aqui pelo meio? Não. Você sempre vai entrar pelo trajeto mais curto. Qual que é? Pela via lateral. Se isso aqui é o sulco lateral mesencefálico, o que eu vou ter aqui? Uma bola aqui. Corpo geniculado medial. E o lateral vai estar aqui atrás. Então é assim que a gente vê, ó. Colículo caudal, o inferior, através do braço do colículo caudal, corpo geniculado medial. Colículo cranial superior, através do braço do colículo cranial superior, vai chegar no corpo geniculado lateral. Na realidade, o que é isso aqui mesmo, Oscar? Como que eu chamo isso aqui? Como que é isso aqui? O hipocampo, corpo do hipocampo. Se isso aqui é o corpo do hipocampo, o que é isso aqui, ó? Fímbria do hipocampo. Lembra? A fímbria do hipocampo. Se eu tenho a fímbria do hipocampo, vai ter o plexo, em cima vai ter quem? O tálamo. Aqui, ó. Então, se isso aqui é a fímbria do hipocampo, o que é isso aqui? Aqui vai estar o fórnix. Aqui, ó. Isso aqui vai ser o fórnix. Porque a fímbria está aqui, ó. Está no mesmo nível, ó. Vai estar aqui, ó. Então, como que eu chamo isso aqui? Como que eu chamo isso aqui? Eminência colateral. Se isso aqui é eminência colateral, o que eu tenho aqui? Hipocampo. O que eu vou ter aqui? Sulco colateral. Isso aqui o que é? Não é o giro parahipocampal? O que é o limite lateral do giro parahipocampal? Sulco colateral. Se isso aqui é um sulco colateral, o que é isso aqui? Isso aqui é hipocampo, isso aqui é fímbria do hipocampo. Qual é o próximo passo? Quem vai estar aqui embaixo? Giro denteado. E depois aqui embaixo, sulco hipocampal. É assim que a gente vai avaliando. Então vamos lá. Então aqui, ó, essa noção que vocês têm que saber. Por isso, doenças do pedúnculo cerebelar superior, ou quando você tem uma doença que você precisa entrar no quarto ventrículo pelo teto, você tem que entrar, fazer, expõe, você vou por dentro do quarto ventrículo, eu faço a mediana. Mas se eu for por cima também, eu tenho que expor a junção transversa sigmoide. Por isso que aí você faz uma craniotomia, expõe um lado e metade do outro. A gente sempre fazia isso. É uma craniotomia do lado, uma reto sigmoideia, com exposição da junção transversa sigmoide. Eu sempre passei a linha média e expunha metade do outro lado. Quando eu quero abordar quarto ventrículo por baixo e por cima. Isso é muito comum em meningiomas da tenda do cerebelo, quando eles começam a cair. Ou meningiomas petroclivais. Então eles começam a invadir tudo. Então você tem que expor a linha média, tem que expor a parte lateral. É a mesma coisa, se tiver um tumor grande da região da pineal, que envolva tudo aqui, ó. O que você faz? Se tiver um tumor grande aqui, ó, o que você faz? Você vem pelo meio e expõe a junção. Por quê? Porque isso aqui não vai me dar o controle lateral. Porque quem que é o seu landmark da fossa posterior? Quarto nervo. Quarto nervo. É assim que a gente avalia. Então, ó, olha para essa peça. Ó, aprenda a estudar. O que essa peça te fornece, Thalita? O que ela está te informando? Além de mais nada. Vamos supor, Thalita, você está na epilepsia. O que essa peça te informa? Eu estou pela via posterior. O que ela informa? O que ela informa, Oscar? O que ela informa? Olha para a peça lá. O que ela te informa? No grupo de vocês da epilepsia. O que ela está informando? Que toda vez, se você quisesse fazer uma abordagem do corno temporal, você teria que fazer o quê? Tirar a tenda do cerebelo.
Você não consegue acessar o corno temporal por baixo sem ter a tenda do cerebelo. É isso que vocês têm que fazer, a diferença. Quando você olha para uma peça, o que você tem que ver aqui? Vamos pensar aqui. O que é artéria que é isso aqui? Cerebelar superior, certo? Pode ser até cerebral, mas aqui a princípio é essa cerebelar. Deixa eu ver, essa aqui é cerebelar, essa aqui é cerebral posterior. Não importa o que for. O que você tem que saber? Qual é a diferença entre as duas? Vamos lá. Qual é a diferença entre as duas? A cerebral posterior em cima da tenda e a outra embaixo. Mas o que é o jogo aqui? O jogo o que é? Se você tiver lateral a elas, o ideal é você fazer o quê? Tirar a tenda do cerebelo. É isso que é importante para vocês aqui, ó. Se você tiver no parênquima lateral a elas, lateral a cerebral posterior, não importa que seria cerebral posterior, você teria que fazer o quê? Tirar a tenda do cerebelo. É isso que ele está te informando. Então toda vez, o que ele está te informando aí? Se você tiver um tumor que invade o ventrículo, você tiver que entrar por trás, ele invadiu o corno temporal. Se tiver qualquer coisa que é da cerebral posterior para lateral, você tem que fazer o quê? Tirar a tenda do cerebelo. É isso que ele está informando. É isso que é estudar anatomia. É enxergar além de todo mundo. Porque, Alberto, você vai escrever no seu quadradinho aqui. Aqui é melhor. Muito bem. Então, o que acontece aqui, ó? Que aqui, ó, o temporal, o que é? O temporal mostra que aqui tirou a tenda do cerebelo. Eu preciso tirar a tenda. Então, quando você planejar uma cirurgia, você vai ver o quê? Ah, eu tenho que fazer o acesso pela fossa posterior. O que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar a relação com a cerebral posterior. Ele está lateral. Se ele está lateral, eu sou obrigado a tirar a tenda do cerebelo. Se eu vou tirar a tenda do cerebelo, o que eu tenho que estudar, Conrado? Se tem lago venoso. Ele tem que estudar isso aqui, ó. Outra coisa que ele está informando, isso aqui, ó. São as veias, ó. Só que aqui é do temporal, mas você vai ver que termina na tenda, às vezes que termina na tenda. Então é isso que a gente tem que ver quando avalia uma peça. Que quando eu tiver a tenda quando eu tiver a cerebral posterior, a doença tiver lateral, eu tenho que tirar o quê? A tenda do cerebelo. Aí ela deixa de ser uma supracerebelar infratemporal para ser o quê? Supracerebelar transtemporal. Cerebral posterior para lateral, tiro tenda. Cerebral posterior para medial, não tiro tenda. Sulco calcarino para lateral, para medial, não tiro tenda. Sulco calcarino para lateral, eu tiro a tenda. Então é assim que você tem que estudar a sua cabeça. Então quando eu olho, o que eu vou buscar? Eu vou buscar algumas referências anatômicas. Então é isso que a gente tem que ver. Quando eu opero isso aqui, ó, aí o Juan está mostrando aqui, ó, você vê aqui, ó, está incompleto, ó, o sulco interpeduncular. Você vai ver, ó, que ele está incompleto aqui, ó. E depois nós vamos ver o quê? O que vem pelo pedúnculo cerebelar superior e quando você vem pelo pedúnculo cerebelar médio. Por que o pedúnculo cerebelar é tão importante, Juan? Porque ele passa fibras vindas da onde? Do núcleo denteado. O núcleo denteado é neocerebelo. Pelo núcleo denteado passam as fibras dentro do rúbulo tálamo-corticais. Por isso que o indivíduo com lesões da linha média na criança, o indivíduo sai com o quê? Com mutismo. E mutismo é um indivíduo que deu. Você lesou o núcleo denteado. Toda vez que você tiver um mutismo, você lesou no núcleo denteado. Como você pode lesar? Lesando o pedúnculo cerebelar superior, lesando a artéria cerebelar superior antes da porção cortical, ou a porção ponto mesencefálica anterior, ou a porção ponto mesencefálica lateral, ou a porção da fissura cerebelo-mesencefálica. Isso dá o quê? Mutismo. Isso dá mutismo acinético. Por quê? Porque lesa as fibras dentro do rúbulo tálamo-corticais. Porque lesa o denteado. O que é importante no denteado? Qual é a diferença do córtex cerebelar para o córtex cerebral?
O córtex cerebelar ele é uniforme em toda extensão. Qual é a diferença? Sempre toda artéria cerebelar termina no córtex. É sempre o mesmo estágio. Anterior ao tronco, lateral ao tronco, fissura, ou seja, o espaço entre o tronco e o cerebelo, e o córtex. É isso que tem que pôr na sua cabeça. É isso que é artéria. As três artérias da fossa posterior, elas são o quê? Anterior ao tronco, lateral ao tronco, posterior ao tronco. Só que no tronco, o que vai acontecer? O cerebelo abraça o tronco. Então tem um espaço entre os dois. Um sulco profundo sem esse espaço, um sulco profundo. O sulco profundo você chama do que, Amanda? Fissura. Por isso, fissura cerebelo mesencefálico, fissura cerebelo pontina, fissura cerebelo bulbar. Que a gente já viu tudo isso aí, por isso que eu estou só falando. E aí, a partir daí, você vai para a parte cortical. Mas aí, a parte cortical você pode coagular. Por quê? Por que você pode coagular? Então os neurologistas falam para coagular, eles não tem mais usuários, estão coagulando, mandando coagular na fissura. Por quê? Porque você tem anastomose. Porque o cerebelo é uniforme em toda a sua extensão. Ele é uniforme. Como se a anastomose não dá nada. Então, vamos lá. Então é isso que tem que mostrar para vocês aqui, ó. Daqui para cá, tira a tenda do cerebelo. Por isso você tem que estudar a tenda. Então aqui, ó, região da pineal. O que é importante para nós? O que é importante quando você opera a pineal? O que é importante aqui? Para eu chegar aqui, o que é importante? O que você olha aqui? Na parte posterior, o tronco é rico em quê? Em veias. Anterior ao tronco, rico em vermelho. Lateral ao tronco, mescla em vermelho e azul. Posterior ao tronco, rico em azul. Então, o sistema de drenagem. Qual é a única veia que você pode coagular? É a veia da fissura cerebelo-mesencefálica, que é a veia pré-centro cerebelar, como você queira, mas é essa veia aqui, ó, que vai vir aqui, ó. Essa veia aqui, pode ser essa aqui, ó, o tronco aqui, ó. É a única veia que você pode coagular, o tronco, que vem no meio do cerebelo. Quais são as estruturas, Roberto, que sustentam o cerebelo? Quem dá sustentação ao cerebelo? Conrados. Pedúnculo cerebelar superior, médio e inferior. Os pedúnculos. O que mais dá sustentação para o cerebelo? As veias. As veias. E das veias, quem que é? Veia da fissura cerebelo-mesencefálica. Ela segura o cerebelo. Por isso você precisa cortar para você abaixar o cerebelo. E qual é a outra estrutura que dá sustentação para o cerebelo? O que é? Qual é a outra estrutura? Não, qual é a outra estrutura? O cerebelo está sentado. Você sempre precisa ir lá furar para você começar. Cisterna magna. E o outro nome da cisterna magna qual é o mesmo? Cisterna cerebelo bulbar mediana. Você tem a cisterna cerebelo bulbar, depois vamos falar cerebelo bulbar lateral, que é cerebelo mesmo, que é cerebelo pontino inferior. Então isso aqui, ó, essa veia é a única que você pode coagular. Que é a veia que vai para a fissura, é a veia reta aqui, ó. Essa você pode coagular e cortar. Então quem sustenta o cerebelo? Pedúnculos cerebelares. Quem é o que mais sofre na pitose cerebelar? Pedúnculo cerebelar superior. Por isso que quando você tem uma pitose do cerebelo na cirurgia, o indivíduo tem dificuldade, tem lentificação da fala, tem dificuldade até de acordar. Você tem a pitose do cerebelo. Vocês não sabem o que é pitose. Nossa cirurgia é assim, o cerebelo para fora mesmo. Então, sustentação do cerebelo, pedúnculos cerebelares, o que mais? Veia da fissura cerebelo-mesencefálica. Qual é a outra? Cisterna magna. Então são os três pilares de sustentação do cerebelo. Aí, quando você entra no terceiro ventrículo, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Pineal. Então é assim que você vê no vivo. Quando você entra no terceiro ventrículo? No recesso suprapineal.
eu não vejo a comissura abenular. Na maior parte das vezes, por quê? Porque o tronco é oblíquo. Não tem problema eu não ver na cirurgia, se eu não conseguir ver. O que acontece, você vai entrar por esse buraco. Por quê? Porque o recesso suprapineal, o que ele é? É tela coroideia. É tela coroideia. É a continuação do plexo coroideu, da tela e plexo, do teto do terceiro ventrículo. Você entra por ali. Então, se isso aqui é pineal, o que é isso aqui, Juan? O que é isso aqui? Cerebral e interna. Se isso aqui é cerebral interna, qual é a artéria que passa lateral pineal? Coroideia póstero medial. Portanto, ele está indo para onde? Para o velo interpósito. E aí eu tenho uma outra veia que vem aqui, ó. Que veia que é essa aqui? Basal de Rosenthal. Todas vão terminar onde? Na veia cerebral mais. Então qual é a abordagem que eu faço para isso aqui? Craniotomia suboccipital mediana, utilizando a via supracerebelar e infracranial. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não, isso aqui. O que é isso aqui? Olha bem. Olha bem. Ó, o que é isso aqui? Cerebral posterior, certo? Muito bem. Você está bem deitado aqui, não? Está bem de cima, ó. Em cima, ó. Em cima. Ó, para cima. Então isso aqui é cerebral posterior, certo? Isso aqui é cerebral posterior. O que é isso aqui? Ó, isso aqui é o suco calcarino. Olha o esplêndido corpo caloso. Está levando para baixo aqui, ó. Está levando para a cisterna da lâmina quadrigêmea aqui. Então para cima. Istmo do giro do símbolo. Olha o esplêndido corpo caloso. Vai estar aqui o istmo. O que é isso aqui? Giro para ir para o campal. Ó, a veia basal do Rosenthal. Então isso aqui não é o istmo do giro do símbolo. Aqui, ó. Aqui não é o suco calcarino. Daqui para cá, ó. Tem que tirar a tenda. Então isso aqui é o limite, é o suco calcarino. Então você sempre vê o suco calcarino. Quando você vê por baixo, você tem a dúvida. O que você tem? Aquele risco que tem lateral é o suco calcarino. O risco que você tem lateral, que termina, é o suco calcarino. O suco lateral não termina, ele é reto. O suco que termina, acabou, é o suco calcarino, está embaixo do esplêndido do corpo caloso. É isso a aplicação da anatomia. É assim que a gente aplica a anatomia. Vocês não sabem a anatomia? Você segue a artéria calcarina, lembra? O suco calcarino te leva inferiormente ao esplêndido do corpo caloso, em direção a quem? A cisterna da lâmina quadrigêmea. Em cima do suco calcarino, o istmo do giro do símbolo, embaixo, giro para ir para o campal. Então o que nós temos aqui, ó? O que eu vou buscar aqui, ó? O que eu vou buscar? O quarto nervo craniano. Onde eu vou buscar o quarto nervo aqui? O que eu vou buscar? Eu vou achar quem? Quem que eu vou buscar? Eu posso buscar na tenda, eu posso buscar o quê? Embaixo de quem? No colículo caudal. Quem está baixando a espátula? A fissura cerebral mesencefálica. Quem que você encontrou aqui? O quarto nervo craniano. Olha aqui, ó. Em cima, sulco lateral, mesencefálico. Isso aqui é o sulco lateral mesencefálico. O que é isso aqui? Tegmento, base do pedúnculo cerebral. Quem que é isso aqui? Lâmina quadrigêmea. Se isso aqui é o sulco lateral mesencefálico, o que é isso aqui? Veia lateral mesencefálica. A veia lateral mesencefálica vai terminar nessa veia. Que veia que é essa aqui? Basal de Rosenthal. E aí a basal de Rosenthal, o que nós estamos vendo aqui? Esse sulco é reto ou ele é oblíquo? Ele termina em algum lugar ou não? Não, muito bem. Esse sulco, ele termina em algum lugar? Ele é de posterior para anterior? O que você acha? Ó, esse sulco não é oblíquo? Ele não vai para frente? Isso aqui está indo para frente. Ó. É isso que a gente tem que pensar, moçada. Ó. Não sei se vocês estão pensando, está lateral, não é lateral. Isso aqui, ó, está contorno. Isso aqui não é tronco, isso aqui é tronco mesencéfalo, ok? Isso aqui é o sulco, vai contornar o tronco. Então o sulco faz isso aqui, ó. Certo? Ó. Ok?
Então o que é isso aqui? Isso aqui vem de posterior para anterior. Que suco é esse aqui? Istmo, suco calcarino. Para cima, istmo do giro símbolo. Para baixo, giro para hipocampal. Então que suco é esse aqui? Que suco que é esse aqui? Colateral. O suco calcarino vem de posterior para anterior. Então, o suco calcarino, lembra? Onde está o esplênio? Está aqui em cima, ó. A veia está embaixo ou está em cima do esplênio? A veia está embaixo do esplênio, então o esplênio está em cima. Então, o suco na ponta, inferiormente ao esplênio do corpo caloso, então é assim que a gente avalia. Isso aqui é o giro para hipocampal. Isso aqui é o suco colateral. Isso aqui é o giro temporooccipital medial. Então, isso aqui é artéria o quê? Cerebelar superior. Isso aqui é artéria cerebral posterior. Como é que eu sei ainda que isso aqui é o giro para hipocampal? Só olhando para a artéria. Que ramo que é esse aqui? Está indo para a lateral, ramos temporais inferiores da artéria cerebral posterior. Muito bem. Juan, por que isso aqui é uma artéria temporal, uma cerebral posterior? Olhando para cá, porque isso aqui é o giro para hipocampal. Porque o tronco sumiu, ó. O tronco vai subir, ó. Subir, ó. Ele vem por dentro agora, ó. Olha os ramos aqui, ó. O tronco vem por dentro. Porque o suco hipocampal não está lá em cima. O tronco ele vem por dentro. Isso aqui foi levantado, ó. Então aqui, ó, o que é isso aqui? Artéria cerebelar superior. Que segmento que é esse aqui? Da fissura cerebelo-mesencefálica. Olha aqui, aí ela se divide em quê? Ramos vermianos, ramos corticanos. Então a partir daqui eu posso coagular e cortar. É isso que a gente faz em MAVE cerebral. Na MAVE cerebral, quando você tem da fissura, uma MAVE da fissura, o doente vai sair o quê? A chance dele sair sequelado é muito alta. Por isso é mais ou menos um meio desastre quando você tem que operar MAVEs da fissura cerebelo-mesencefálica. Entendeu? É diferente se operar uma malformação arteriovenosa cortical. Então onde você vai estar a região da pineal? Onde vai estar o terceiro ventrículo aqui? Onde vai estar aqui? É isso que a gente tem que pensar. Na hora da cirurgia a gente tem dificuldade em pensar. Onde está, João? Onde está o terceiro ventrículo aqui? Aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo. Portanto, o que isso mostra para nós? O que você tem que olhar quando você vê um tumor da região da pineal? O que vocês têm que olhar? A posição das veias de drenagem. Se o tumor desloca a veia para cima, se o tumor desloca a veia para baixo. A veia aqui é isso que a gente tem que ver. A posição da veia de drenagem. Se você tem um tumor que cresce de cima para baixo e joga a veia para baixo, como é que você vai fazer um infratentorial supracerebelar? Se o tumor joga as veias para cima, por que você vai abrir o occipital transtentorial? Então você sempre tem que fugir do sistema de drenagem. Quando vocês vão olhar um tumor dessa região, o que vocês vão observar? Vocês vão buscar olhar a posição da veia cerebral magna, das veias cerebrais internas, da veia basal do rosental. Qual é a posição do tumor? Se é um tumor da pineal, ele vai jogar o quê? Ele vai jogar as veias para cima. Se é um tumor que nasce em cima, esplêndido do corpo caloso, joga as veias para baixo. Se é um tumor da borda livre da tenda do cerebelo, joga as veias para onde? Para baixo. Então é assim que a gente observa. Se as veias se jogam as veias para baixo, eu tenho que escolher um acesso superior. Eu vou de cima para baixo. Na grande maioria dos tumores da região da pineal, jogam as veias para cima. É por isso que a melhor abordagem qual que é? Infratentorial supracerebelar. Então a abordagem não é assim, faça a creptomia, tira o osso. Não é isso. A abordagem, ela termina dentro da doença.
A pterional, ela termina dentro da cisterna carotídea. É isso que a gente tem que ver. A pterional termina dentro da cisterna carotídea. Não é quando você vai dar aula de pterional, você termina no osso, na dura. Abriu a dura, expõe a fissura e acabou. Não, é a parte de dentro. Por que eu escolho aqui o infratentorial supracerebelar? Eu tenho que terminar onde? Na parte posterior do terceiro ventrículo. Por isso, até lá eu tenho que saber a posição das veias, a posição do cerebelo, a divisão da cerebelar superior, quem que eu vou ver, se eu vou pelo meio, se eu vou pela lateral, por quê? Aí que eu escolho a abordagem. É assim que a gente escolhe. Então, tá vendo aqui, ó, você vê o quarto, eu quero seguir o quarto, eu faço o quê? Acessos laterais. Eu não vou pelo meio. Entendeu? Eu não vou pelo meio. Por que o pineal você vai pelo meio? Quando é pequenininho, você expõe o meio e a lateral. Quando ele é grande, você expõe só o meio. Por quê? Qual é a diferença? Porque o tumor deslocou tudo para baixo. O tumor eliminou o obstáculo. No pequeno, não. Por isso que no pequeno você tem que entrar pelo meio e pela lateral. Ok? Então vamos lá, fique e mostra isso aqui de novo. Para você ver o giro parahipocampal, o que você precisa? Tirar a tenda do cerebelo. É isso que precisa ficar na sua cabeça. Em cima do giro parahipocampal nós temos o quê? O que nós temos em cima do giro parahipocampal? O que nós temos? O que nós temos, Conrado? O que nós temos? Oh? Em cima do giro parahipocampal, o que nós temos? Quem tem, Maurício? Sulco hipocampal. Se eu tenho sulco hipocampal, quem passa em cima no sulco hipocampal? A artéria cerebral posterior. Então, se eu quiser acessar a cerebral posterior, na parte posterior, eu tenho que fazer o quê? Tirar a tenda do cerebelo. Então, aqui, ó, você está vendo, ó. Olha aqui, ó. Alan, então o quarto nervo craniano, ó. Você viu o que mostra isso aqui, Juan? O que mostra isso aqui? Isso aqui não é o quarto nervo? Isso aqui não é uma espátula. O que ela quer mostrar? Então, mas o que ele está mostrando mais que isso? Agora, como visão de cirurgião, o que ele está mostrando? O que ele está mostrando? Por exemplo, quando você fala assim, você não falou do Chiari na reunião segunda-feira? Quem estava na reunião segunda-feira? Falou do Chiari. Você fala, desloca tonsilo, não sei o quê. O que vem na sua cabeça, Maurício? O que você tem que pensar quando o cara falou aquilo? Você é um cirurgião muito melhor, o que você tem que pensar? Não, mas é assim que você tem que pensar, moçada. Não é agressividade, não. Você tem que pensar na vida em ser primeiro. Segundo e nada é a mesma coisa, você tem que pensar ser o primeiro. Se você vai chegar ou não é outra história. Agora, você tem que pensar como primeiro colocado. Eu penso como primeiro, não penso como segundo. E até às vezes eu gosto de ser o segundo porque me dá mais raiva ainda que eu vou para o primeiro. Você tem que ser assim na vida. Por isso, assim que é o Cristiano Ronaldo, assim que é o Messi, assim que é o Ayrton Senna, assim que não é o Neymar. Não, é verdade. É verdade, o cara tem que ter foco na vida. Eu estou falando porque é verdade. O que você tem que pensar? Qual que é a diferença? Você tem que pensar quando você põe uma espátula. O que você, hoje, Conrado, o que você viu na espátula? Nós operamos um aneurisma agora. O que você notou na espátula? Quando eu afastava, eu chegava até um ponto. Isso ele está mostrando aqui a espátula, isso que tem que pôr na sua cabeça. A espátula está mostrando que ele chega até um ponto do sulco interpeduncular. A partir de agora, o que eu preciso? Tirar o obstáculo. Isso você faz em anatomia. Quando você quer expor a fissura silviana, você faz o que na anatomia? Você tira o giro temporal médio. Para quê? Para tirar a sustentação para ele cair. Quando você tira o giro reto, comunica a superfície basal com a superfície medial. Perfeito, só que mais além.
Quando você afasta e não consegue ver a artéria. Hoje eu precisei tirar o giro reto, por quê? Porque eu não conseguia ver a artéria. Eu afastei, mas não conseguia ver o aneurisma, ele estava muito mais alto. Então você tem que fazer o quê? Você tem que tirar. O que está mostrando a espátula? Que até aqui, ó, eu consigo. Daqui para baixo eu não consigo mais. Então o que eu tenho que fazer? Aspirar o giro. Tirar a base de sustentação. É isso que ele está informando aqui. Que você precisa tirar o giro. Portanto, o que você tem que fazer para expor melhor o lobo, o sulco interpeduncular, Conrado? Ressecção da parte cranial do lóbulo quadrilátero. Ou quadrangular. É isso que ele está informando. Quando você faz uma craniotomia, você afasta o giro reto para expor a comunicante anterior, você conseguiu até um ponto. A partir daí, eu não consigo mais. A partir daí, o que eu poderia ter causado no doente? Qual é um dos motivos de eu tirar o giro reto também? Difícil aqui. O anosmia. O Berg, anosmia. Por quê? Porque eu vou tracionar mais ainda, o que vai acontecer? Eu vou lesar o nervo olfatório. Então, quando você for uma espátula, você tem que saber até onde ela vai. A partir daqui, para eu expor mais o sulco interpeduncular, o que eu preciso? Ressecar a parte cranial do lóbulo quadrilátero. Então, quando você resseca, Juan, a parte cranial do lóbulo quadrilátero? Quando eu quero ter uma boa exposição de quem? Do sulco interpeduncular. Quando eu quero expor quem? Pedúnculo cerebelar superior. Quando eu quero expor quem? Pedúnculo cerebelar médio. Pela fossa, pela via posterior. Eu não estou falando pela via lateral, que é a via reto-sigmoideia. Certo? E agora? O que eu tenho aqui, ó? E aí a cabeça. E agora? Onde está a cabeça aqui? Aí que eu juro. E aí? Onde estão as estruturas? E agora? Como é que é o valor disso? Ah, tem o cerebelo. Onde está o cerebelo? O cerebelo está aqui, está aqui, está aqui. Onde está o cerebelo? Agora começou o jogo. Então, exatamente, agora começou o jogo. E aí? Onde está cada estrutura? O que eu vou buscar nessa região para começar a mapear? É agora que entra o jogo. Então a gente viu o que a gente precisa alcançar. Agora nós vamos ver como alcançar. É esse que é o negócio. Como nós vamos alcançar? Obrigado, Thiago. Como é que eu vou alcançar? O que vocês sugerem aqui? E agora, o que eu vou buscar aqui? Quer os universitários? Tá, vamos lá. Vamos lá, Juan. Vai lá, Juan, você que fez 10 anos de férias, mas não sei 15, não sei o que. Vai que hoje você está empolgado porque a banda está aqui. Então vamos lá, o que eu vou buscar? Vai, Juan, o que eu vou buscar? O que eu vou buscar aqui? Eu vou buscar Prominência occipital externa. proeminência occipital externa. O que é? O ínio. Qual é a diferença entre o ínio e a protuberância occipital externa? O que é? É o mesmo, né? É a mesma coisa ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O que é o ínio? O ínio é o ápice da protuberância occipital externa, a ponta. Você tem a protuberância occipital externa. E o ápice, a ponta da protuberância occipital externa, se chama de ínio. O ínio é o ápice da protuberância occipital externa. Só que no ínio, você vai buscar o quê? O que você vai buscar? Linha? Linha no caldo superior. Mas como eu acho a linha no caldo superior? Eu vou palpar aqui. Como que eu vou palpar para achar a linha no caldo superior? Onde ela está? Vamos supor, aqui no cadáver, eu preciso fazer um corte na pele, só que eu não posso errar o corte. Como é que eu vou achar aqui no cadáver? Tem um negócio aqui, isso aqui está tudo duro. Como é que eu vou buscar? No vivo, como é que a gente faz? Quais são os truques para você chegar no vivo? Vamos pensar aqui na musculatura posterior. O que a gente faz? Vamos lá, Javier. Evelyn. Vai, como é que a gente faz? Como que a gente faz no vivo?
em relação à musculatura. Onde os músculos... Ah, Gabi está aqui. Gabi, o que a gente faz? Entrevista. E aí, Gabi? Como que a gente faz, Conrado? No vivo? Inserção da musculatura. Ele se insere aonde a musculatura? Basicamente na linha nucal superior. Então acabou a musculatura, você achou a linha nucal superior. Porque o trapézio se insere na linha nucal superior. Então você vai palpando o músculo. A última hora que você palpou, você deixou de palpar o músculo, você está na linha nucal superior. Esse é o método mais... O que nós vamos buscar mais? Quais são referências anatômicas? A linha nucal superior, da linha do íneo, emerge uma linha mais superior e menos proeminente, que eu chamo do quê? Linha nucal suprema. E nasce uma mais inferior e mais proeminente, que eu chamo de linha nucal superior. Nós vamos ver isso. Só que a linha nucal superior se insere na musculatura. É isso que eu preciso saber. Onde está a linha nucal superior aqui? Só que onde está a linha nucal superior? Eu não sei. Como que eu posso saber? A linha nucal superior é continuação de quem? Do arco zigomático. Então o que nós temos? É a continuação do arco zigomático. Então o pálpebra está no nível do arco zigomático. Eu tenho dúvida, eu vou palpar o arco zigomático. Ele vai me levar aonde? Na linha nucal superior. Ele vai me levar na linha nucal superior. O que eu vou palpar mais? Eu vou palpar quem? A junção. Você nota aqui atrás, você consegue palpar. Eu sempre me palpo aqui para treinar. A junção do quê? Da sutura escamosa com a parietomastoideia. Sigo a sutura parietomastoideia. Na sutura parietomastoideia tem quem? Junção transversa sigmoide. Depois nós vamos ver que a linha nucal superior ela passa o quê? No terço medial, na metade medial, ela é o quê? Ela está paralela ao quê? Ela marca o quê? O limite inferior do seio transverso. No limite lateral, na metade lateral, ela marca o quê? Ela está no meio do seio transverso. Então é assim que nós vamos fazer a abordagem. Então é assim que nós vamos estudar. A linha nucal superior, portanto, ela vai mapear quem para nós? O seio transverso. Ela vai mapear para nós o seio transverso. É a mesma coisa, no centro do ptérium. Eu não vejo que o limite do músculo temporal tem que ser metade inferior. A distância da linha temporal superior em relação à sutura escamosa é a mesma da sutura escamosa com o limite inferior do temporal? Não é assim para a gente saber que a fissura subiana vai ficar no centro da sua periodotomia? É a mesma coisa agora. A sutura parietomastoideia, vou mostrar, ela corresponde a quem? A junção transversa sigmoide. Então você vai passar uma linha do íneo até a sutura parietomastoideia. Isso aí é o limite superior da sua periodotomia. Só que isso é o limite inferior da sua trepanação. Para você expor o seio transverso. Então é assim que nós fazemos periodotomia. Então o que eu vou buscar aqui? Linha nucal superior, aqui que eu vou palpar aqui? O arco zigomático. Qual que é a minha outra referência que eu vou palpar aqui? Mastoide. A mastoide representa o que para nós? Pertence a que osso? Temporal. Se ela pertence ao osso temporal, o que tem que vir na sua cabeça? Quantas partes tem o osso temporal? Parte escamosa, parte mastoideia, parte timpânica, parte petrosa do osso temporal, parte estiloide, acho que eu vou esquecer, parte estiloide, já até olhou assim, vai esquecer, não esqueci. Então, o que nós temos aqui, ó? A mastoide. Depois da próxima, olha que minha garganta já está. Depois da mastoide tem que vir na nossa cabeça o quê? Só aqui, ó, isso aqui eu vou mostrar tudo como a gente marca, como a gente vem. Como a gente encara a musculatura aqui, ó. Por que ela é importante? Isso aí nós vamos ver na próxima aula. Aqui já estou ruim, não estou conseguindo falar. Aqui
não sei o que está acontecendo, vai funcionar. Aqui, ó, o que vai ser importante para nós? Ó? O que é isso aqui? Ínion. Então isso aqui vai ser a linha nucal superior. Se isso aqui é a linha nucal superior, qual é? O que vocês estão vendo de diferente aqui? O que chama a atenção para vocês de diferente aqui? Vamos lá, Amanda, olhando para essa peça, o que é diferente na parte posterior para você? O que você tem que olhar para falar isso aqui é diferente? O que você tem que olhar, Amanda? Vai, Amanda, o que você tem que olhar, Amanda? Artéria occipital. O que chama a atenção aqui? É assim que você tem que olhar, porque é assim que vai basear o seu corte. É assim que vai basear a sua referência anatômica. Depois, o processo mastoide do osso temporal vai representar o que para nós? Ele vai informar onde está o seio sigmoide. Quantos músculos tem na mastoide, Thalita? Vamos ver na lateral. Quantos tem, Thiago? 4. Quais são? Externo-cleidomastoideo. Sempre tem que repetir. Esplênio da cabeça, longuíssimo da cabeça, ventre posterior de gástrico. Então, sempre que eu tiver na mastoide, se eu tiver músculo inserido na mastoide, é um desses 4. E é assim que nós vamos ver como identificar os 4. Externo-cleidomastoideu, esplênio da cabeça, longuíssimo da cabeça, ventre posterior de gástrico. Então é isso que a gente tem que ver, porque quando estiver na mastoide, eu sei que tem que ser um desses músculos. E depois eu vou identificar qual deles é pela posição e a relação com quem? Com a artéria occipital. Agora ela é importante por quê? Porque medial a ela, trapézio, lateral a ela, externo cleidomastoideu. Lateral a ela, mastoide, medial a ela, occipital. Então ela marca o quê? O limite. Então, se ela marca o limite, você disseca a pele, disseca as estruturas, até a artéria temporal superficial você corta. Depois, se você quiser cortar numa incisão suboccipital lateral, uma reta sigmoideia, você faz o quê? Baseado na artéria occipital. Se eu estou perdido onde eu vou cortar, o que eu faço? Eu faço uma incisão transversa até achar ela. E aí ela me mostra onde eu estou. Então, olhando para cá, o que você tem que aproveitar na peça? A artéria occipital, nesse momento, ela representa o que para nós? Medial a ela, externo, trapézio, lateral a ela, externo cleidomastoideu. É isso que ela está me informando agora. É isso que ela está me informando. Só que quando eu tenho artéria occipital, eu tenho também quem, Berg? Quem que eu tenho também que vai passar aqui, ó? Passa o próximo. Nervo occipital maior. Só que isso aqui nós vamos ver na próxima aula. O nervo occipital maior. Aí ela vai falar, o nervo occipital maior porque dá cefaleia cervicogênica, porque ele passa dentro do músculo. Que músculo é esse aqui, só para falar aqui? Que músculo é esse aqui? Semi-espinhal da cabeça, transverso do pescoço. Olha aqui, ó. Então, por isso que ele dá cefaleia cervicogênica, por isso que a tensão do indivíduo dá cefaleia cervicogênica. O que você fala aqui, ó? Então, o que é isso aqui? Linha nucal superior. O ínion, essa projeção. O ínion é o ápice da protuberância occipital externa. A artéria occipital, da medial, trapézio, lateral, externo, cleidomastoideu. Na próxima aula nós vamos ver que lateral vai vir começar a vir o esplênio da cabeça. Então você consegue identificar músculo por músculo. Você não fica mais refém do que é a crinotomia. Você faz a crinotomia. Por isso, depois eu vou mostrar para vocês como que eu tiro músculo. Eu jogo o esternocleido para a lateral e todos os outros para medial. Por isso, você vê até uns vídeos meus, tem a incisão errada. Por isso a incisão, o pé longo nas laterais é aqui, ó, acompanhando a borda posterior do esternocleido. Então é assim que a gente vai ver. Então a gente continua na próxima aula com a nossa